tudo bem com você? Parabéns! Você está na primeira aula do nosso curso, onde nós vamos trabalhar a Base Nacional Comum Curricular de uma forma totalmente prática. Eu sou Kelly Lotz, eu sou professora e nós vamos ficar um tempo juntos aqui hoje, amanhã e depois da manhã para falar da base. Mas o nosso diferencial você pode procurar nos cursos online que você faz. Aqui a gente traz a base na prática, nós trazemos sugestões de conteúdo, sugestões de práticas, nós queremos trazer aquele documento de uma forma onde você já possa aplicar, já está pronto para aplicar na sala de aula. Então, a estratégia primeira aqui é nós falarmos desse documento, como ele está estruturado e lembrar que você vai receber materiais como exemplos, você vai receber e-books, você vai receber estrutura de planejamento, mas o que é muito importante, professores, professoras, a base traz 60% dos conteúdos que são os direitos de aprendizagem do seu aluno. Ainda a gente tem que pensar nos 40% que são regionais. Então, sempre olhe para esse planejamento pensando no seu contexto, no contexto da sua sala de aula. Então, para todo mundo ser contemplado aqui, porque nós temos tantos professores da educação infantil como dos anos iniciais do ensino fundamental, eu vou dar esses dois exemplos. Vou começar pela educação infantil. Algumas coisas na educação infantil vocês perceberam que mudaram. Hoje nós temos dois grandes eixos, que é o brincar e o conviver. E nós temos os campos de experiência. Bom, pensando nisso tudo, como que eu vou organizar o meu planejamento? Então, quando eu vou começar o planejamento da educação infantil, a primeira coisa que eu preciso identificar é o campo de experiência que eu desejo desenvolver com os meus alunos. Então, nós temos 5 campos de experiência. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar o eu, o outro e o nós, tá? Então, eu já decidi que eu quero trabalhar esse campo de experiência com os meus alunos. A partir desse campo de experiência escolhido, eu vou definir qual ou quais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Depois que eu escolhi essas duas coisas, é que eu vou constituir aquele código da base. Então, para o nosso planejamento, vai ficar assim, o código, né? EI, que é Educação Infantil, 02, porque nós estamos tratando de crianças de 2 anos, que são as crianças bem pequenas. O E e o O, que é o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. E aí eu vou colocar o 01, 02 e o 04, porque cada um desses vai trabalhar especificamente. O 01 vai trabalhar a atitude de cuidado, a demonstração de atitude de cuidado com ele, com os outros. O 02 vai desenvolver a percepção positiva dele e do outro. E o 04, para como que ele vai comunicar-se com os colegas de uma forma que ele entenda os colegas e ele também possa se comunicar efetivamente com eles. Esses códigos que eu coloquei aqui, claro, vocês estão visualizando aqui no vídeo, eu recomendo que vocês baixem o e-book e leiam com atenção o e-book, porque lá está detalhado como a proposta de desenvolvimento dessa aula que eu vou falar agora. Ok? Bom, para nós pensarmos em aula, tem uma coisa que eu quero muito falar com vocês e é muito sério, gente. Cuidado para não cair na armadilha de pegar atividades prontas, soltas e já levar para a sala de aula. Muito cuidado. Apesar da gente ter isso na nossa prática e é comum, eu quero fazer um apelo para vocês, professores. Quando a gente pensa em construir essa aprendizagem significativa para os alunos, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, que o aluno tem que ser protagonista. O que é isso? Cara, ele tem que fazer as coisas. É muito legal quando você pega uma atividade e dá para o aluno somente executar algumas coisas e não participar da construção toda. Eu não estou trazendo o aluno como protagonista. Eu estou trazendo algo basicamente pronto e tem que lembrar uma coisa. Cada vez que você faz alguma coisa para o seu aluno, você tirou a oportunidade dele aprender alguma coisa. Então, nós somos professores, a gente tem que cuidar com isso. A outra coisa, professores, é pensar em aprendizagem numa estrutura um pouco maior do que só pensar em atividades ou aulas. Aqui na Aula em Foco eu sempre vou dizer para vocês, os meus colegas da Aula em Foco sempre vão trazer para vocês propostas de
sequências didáticas. O que são essas sequências didáticas? Imaginem que vocês têm um tema para desenvolver. Na educação infantil é o campo de experiência, nos anos iniciais do ensino fundamental são as unidades temáticas, e ali tem detalhadas habilidades. Não dá para pensar em uma aula. A gente vai pensar nisso numa sequência de aula. As sequências didáticas, elas podem ter várias aulas, onde você vai dinamizando aula a aula, mas você pensa isso numa coisa maior. Então, se eu só coloco uma atividade aqui, essa atividade, qual que é a conexão dessa atividade para uma linha de pensamento que eu estou desenvolvendo com os meus alunos, entendem? Então, nós vamos conversar sempre na aula em foco em relação a isso, para vocês se sentirem absolutamente seguros de como fazer e propor essas sequências didáticas. Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui é da primeira aula de uma série de aulas que vocês podem ter, que vocês podem desenvolver, mas organizar essa primeira aula, ok? Então, nessa sequência didática, você pode dar um nome fantasia. Como assim? A gente sempre pega, o que é o conteúdo, o que é a habilidade, o que é a competência. Crie uma expectativa nesse planejamento que você vai fazer. Traga um nome fantasia. Nesse da educação infantil, a gente vai chamar de brincar de esconder. Por quê? Eu estou dentro de um campo de experiência, que eu já falei para vocês, e ali, por meio da brincadeira, da interação com o outro, essa criança vai desenvolver aqueles códigos todos que foram colocados. Então, por que aqueles códigos? Aqueles códigos também te localizam, aquele código também te ajuda no seu planejamento. Claro que a gente fica assustado porque é diferente, mas ok, ele vai te ajudar com o tempo, tá? Então, você vai colocar um nome fantasia, vai falar para os seus alunos desse nome fantasia. Depois, você vai selecionar os objetivos que são objetivos específicos, então você já tem a base já te deu o que precisa. Agora você vai trazer quais são os objetivos e você pode partir também das questões que são regionais, das questões que são importantes para o seu grupo, para a sua escola. Detalhe isso, o que você vai fazer de uma forma mais detalhada. Aí eu recebo muita pergunta assim, Kelly, onde estão os objetivos específicos? Onde estão os conteúdos? Percebam que esses nomes a gente não tem mais na base. Os objetivos específicos você é que vai criar. Os conteúdos você vai selecionar dentro do campo de experiência ou da unidade temática. É aqui que está o pulo do gato, é aqui que a gente se confunde, porque a gente vem daquela prática antiga. Agora, aí está a importância também da escola ter um projeto político-pedagógico bem feito, alinhada à BNCC, porque lá no projeto político-pedagógico esses conteúdos vão estar mais claros e você vai ter a base de um lado e o projeto político-pedagógico da escola, então vai ficar mais fácil para você fazer seu planejamento. Como exemplo dessa aula, agora que a gente já entendeu todo o contexto de como sistematizar as proposições da base, então nós vamos falar de uma aula especificamente, que seria a primeira aula de uma série de aulas, para a gente entendendo essa proposta. Vocês sabem que a aula, ela tem que ser pensada começo, meio e fim, todo mundo já sabe disso. A nossa aula aqui, ela vai ter uma roda de conversa inicial, que vai ser uma metáfora, não precisa ser uma roda necessariamente, mas é um momento de aquecer e de trazer as nossas crianças e os nossos alunos para o assunto. Depois nós vamos para as aplicações didáticas, que é onde nós trabalhamos conceitualmente algum elemento com essas crianças e com esses alunos, e depois a gente vai para o desfecho, para a resolução, que é a terceira parte, já pensando na próxima etapa, né? Já que é uma sequência. Então, para essa aula, com essas crianças de 2 anos, nós vamos precisar de um lençol grandão e uma bolinha. Né? Ai, Kelly, eu não tenho material na educação infantil. Um lençol, você pode pegar da sua casa e levar, e uma bolinha, se for de borracha, ótimo. Se não tiver uma bolinha, você pode fazer uma bolinha de papel, mas dá para fazer, certo? E aí, então, nós vamos trazer essas crianças para um centro, para um lugar no centro da sala, para um lugar pertinho da gente, para fazer a primeira etapa. Traz o tecido, deixa elas brincarem, joga para cima, brinca de se esconder, esconde um coleguinha, faz uma brincadeira ali com o lençol, deixa eles sentirem bastante a textura, esconde todo mundo embaixo do lençol, enfim. Vamos fazer com que ele se familiarize com esse objeto. Depois disso feito, brinque de esconder. Ah, eu vou esconder a criança tal, vou esconder. Ele vai falando o nome desse aluno, dessa criança, para todo mundo ter essa identidade com o colega.
Depois disso, nós vamos sentar essas crianças em círculo em torno do lençol e vamos ver se vocês conseguem aqui visualizar comigo. A gente vai estar sentado em torno do lençol, todo mundo, certo? Claro que elas vão estar se mexendo porque elas estão ali conversando com o corpo. Daí elas têm que esconder só o pé. Deu pra entender? Como se fosse um riozinho ali. Então tá todo mundo segurando aqui, tá escondendo o pé, tá escondendo a perna, tá brincando ali. Então o lençol vai estar mais ou menos esticado e isso tá mexendo como se fosse um rio. Até aí tudo bem? Então esse primeiro momento, que nós chamamos de roda de conversa inicial, é o momento que as crianças ficaram curiosas para saber o que vai acontecer. Nós vamos para o segundo momento, que são as aplicações didáticas. Então aqui eu já vou começar a ampliar o repertório delas. E eu vou ensinar uma música agora para as crianças, que eu não vou cantar. Quem vai cantar é a Tatiane. Canta, Tatiane. Eu sou um jacaré. Eu sou um jacaré e gosto de morder um pé. Eu não ia cantar nem a pau. Agora que a Tatiane cantou pra gente essa música, nós ensinamos as crianças a cantarem e depois que a gente brincou e dinamizou isso, uma criança vai entrar debaixo do rio. Vai ser o jacaré. E nós vamos ficar brincando com o pezinho embaixo lá, porque nós estamos com o pé embaixo do rio, brincando. E nós vamos cantar a música. Eu sou um jacaré e gosto de morder um pé. E quando a criança que tá lá embaixo, que é o jacaré, pega no pé, a criança, outra criança, tem que gritar para que o nosso jacaré identifique de quem é o pé. Olha que gostoso. Eu sei o que você tá pensando. Você tá pensando assim, ai, vai ter mordida no pé. Claro, gente, a gente vai, nos nossos combinados, nós vamos dizer, não é para morder o pé do coleguinha, é para pegar com a mão do jacaré, ok? Então, vai pegar lá com a mão do jacaré. O gostoso dessa brincadeira é que todo mundo vivencia o jacaré, porque eles vão ficar curiosos para saber também como que é ficar lá embaixo, lá no rio, certo? Então, essa brincadeira, então, nós ampliamos o repertório das crianças, fizemos um propósito de reconhecimento ali de todo o espaço, dos objetos, e nós vamos para o terceiro momento, que vai ser o desfecho, vai ser a resolução da aula. Então, nós vamos sentar em torno do laguinho de novo, nós vamos respirar. Sentar, deitar. Quando eu falo sentado, gente, tem criança que vai ficar sentadinha, tem criança que vai deitar, vocês sabem disso, né? E aí, sabe aquela bolinha que pode ser uma bolinha de papel? Nós vamos brincar de lançar a bolinha por cima do rio, lá para o nosso colega e vai falar o nome do colega, do jeitinho deles. Então, eu vou lançar uma bolinha lá para a Tatiane e vou falar, Tatiane. Aí essa criança vai pegar a bolinha, vai lançar para um outro amiguinho lá do outro lado do rio e vai falar o nome do coleguinha. Então, nós passamos por 3 momentos super significativos, nós tivemos a estrutura do nosso planejamento totalmente alinhado à base. O que nós fizemos aqui? Usamos os 2 eixos que são importantes, interação e brincadeira. Gente, é isso. Ele não interagiu? Ele não brincou? Ampliou repertório, teve todos os objetos de conhecimento desenvolvidos ali. Olha que delícia, olha que aula gostosa, gente. Então, vejam. Foi apresentado para vocês essa primeira aula, que vocês podem pensar em como 5, 6 aulas, 10 aulas dessa sequência didática, onde o início foi por aqui. Então, nós criamos todo esse campo de experiências, objetivos, e vocês vão compondo essa aula até você chegar num objetivo maior e alcançar todos os conteúdos, todos os objetivos que você propôs, tá bom?